tive a oportunidade de acompanhar este caso de forma muito próxima, através daquilo que o Supremo passou, a partir deste caso, a considerar uma prática razoável, que é o amicus curiae brief, não? Uma manifestação de pessoas interessadas na sociedade quando o assunto vai além do caso específico e tem uma repercussão geral. Aliás, foi o ministro Celso Mello, no âmbito dessas discussões, que estipulou claramente que era uma hipótese de amicus curiae brief, e que cabia isto num processo com esta natureza. Eu desenvolvi uma série de ideias que depois foram muito trabalhadas nos diversos votos, de que não existe raça, a não ser a raça humana, não? E que, portanto, todos são passíveis de um crime de prática de racismo. Isso inclui os judeus, mas inclui os brancos, inclui os negros, inclui todo integrante da raça humana. E que, portanto, havia um deslizamento conceitual no argumento apresentado pelo advogado de Elvanger, porque a temática da prática do racismo era uma temática incluída no âmbito abrangente da discriminação e, como tal, deveria ser considerada. Celso Laffer é autor de um livro que traz conceitos dos direitos humanos no Brasil e no mundo. A obra tem um capítulo específico sobre o julgamento no Supremo do editor de livros Siegfried Elvanger. Para o professor de Direito da Universidade de São Paulo, a ideia de que a liberdade de expressão garantiria a publicação dos livros antissemita é cúmplice do racismo. O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, pois devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal. O preceito fundamental da liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra, não? Injúria, calúnia e difamação. E aí, prevalência da dignidade da pessoa humana. A decisão do Supremo sinaliza para o compromisso da sociedade brasileira contra o racismo. Nós somos uma das últimas sociedades do mundo a abolir a escravatura, que era baseada numa questão de cor. Nós tivemos no nosso passado recente muitos casos de antissemitismo, basta ver o governo Vargas, por exemplo, na época do Estado Novo. Portanto, o Constituinte brasileiro tinha razões para proibir o racismo. Nós tivemos uma série de atos contrários, por exemplo, à identidade e autonomia dos indígenas, também muitas vezes classificados como raça inferior. Portanto, quando o Constituinte, 87 e 88, se reúne para constituir uma sociedade democrática, ele se preocupa com o racismo. E, nesse sentido, a decisão do Supremo é um sinal importante da manutenção, da persistência desse compromisso. Foi extremamente importante, porque nós já tínhamos uma lei rigorosa, essa lei foi aprimorada e hoje ela está em pleno vigor. Uma lei, inclusive, que gera um certo ciúmes de alguns colegas fora do país, quando eu tenho participado de alguns congressos, e esses colegas sempre dizem que adorariam ter uma lei tão rigorosa, tão eficiente como a que nós temos aqui no Brasil. O julgamento do habeas corpus em favor do editor de livros, Siegfried Elvanger, entrou para a história do Supremo como uma decisão inédita da Corte sobre o racismo. Mas, segundo especialistas que atuam no direito, esse julgamento também pode ser considerado como um dos mais polêmicos da história do tribunal, pelas discussões geradas fora e dentro da corte. E o fato é de uma gravidade excepcional, porque é que alimenta
um ódio histórico que chegou ao extermínio de um grupo humano. Isso significa botar em risco todas as pessoas no que tem de universal e que não tem nada de diferente. Basta isso. Excelência, basta ler o livro dele para que a gente faça uma psicanálise dele. Ele condena a desonestidade, ele condena a mentira, ele condena o racismo, ele se considera defensor da verdade, ele se considera um homem de caráter. É o herói do seu tempo. Não, porque ele diz isso. Pela leitura é o herói do tempo. É porque ele diz isso. Grande herói do Entendeu? tempo. Agora, por outro lado, eu sou marcado positivamente e definitivamente por aquela frase de Voltaire. Não concordo com a só das palavras que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. A minha leitura não é condenatória desse homem de 75 anos de idade, que é um inventor, que é um industrial, que é um escritor, que tem a sua história de vida e que diz as escâncaras da primeira página. Vossa Excelência conhece ele? Ele Faz uma distinção entre sionismo Vossa Excelência e judaísmo. Conhece? Ele não é contra o judaísmo, ele é contra o sionismo. Ele tem o direito de ser contra o sionismo. Vossa Excelência conhece Fidel Wenger? Olha, industrial, sério, conhece? eu vou dizer a Vossa Conhece ou não Excelência, conhece? eu tenho mais de meia dúzia de amigos juristas do Rio Grande do Sul. Conhece? E eu consultei todos eles. É. Eu estou aqui fazendo uma leitura dos fatos e das personalidades com extrema responsabilidade. O tema é polêmico exatamente por se tratar de duas garantias importantíssimas da Constituição. A primeira, a liberdade de expressão. A segunda, a igualdade e a repulsa ao racismo. Tanto que nós vemos que no mundo jurídico, em outros países, no direito comparado, a solução é diferente para esse embate. Em um tipo, nós temos a prevalência da liberdade de expressão. Em outro tipo, a prevalência da proibição ao racismo. Portanto, se trata de uma questão complexa, como são muitos casos no direito, e que não tem uma solução simples na medida em que não tem uma resposta unívoca. Mas, a meu ver, tem aqui um componente histórico. Nós temos que prestar atenção ao fato de que o Constituinte brasileiro de 88 se preocupou especificamente com a questão do racismo, ou inseriu como crime inafiançável, como um crime gravíssimo. Esse compromisso do Constituinte contra o racismo foi o que levou, a meu ver, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal à época a considerar o caso como um crime de racismo. O julgamento que ocorreu entre dezembro de 2002 e setembro de 2003 foi um dos primeiros de grande repercussão que foi transmitido ao vivo pela TV Justiça. Nesse período, a emissora do Poder Judiciário Brasileiro, criada em agosto de 2002, dava os primeiros passos. A repercussão do julgamento foi tão grande que, atendendo a pedidos de telespectadores na época, a sessão chegou a ser reprisada na TV Justiça. O programa Grandes Julgamentos do STF fica por aqui. Não perca no próximo programa mais uma grande decisão do Supremo. Obrigada pela sua companhia e até lá. Shalom a todos os irmãos.